Sejam bem-vindos à nossa aula de português. Nosso assunto de hoje é correspondências oficiais. E quais são as correspondências oficiais? Atas, atestados, procuração, enfim, todos os documentos que nós usamos no nosso dia a dia, tanto na vida particular quanto na nossa profissão, que são importantes para que nós atestemos algo ou então declaremos algo. Nosso primeiro assunto é a ata. Vamos ver o conceito de ata. Ata é um documento que tem valor jurídico que resume o assunto de uma reunião, de uma assembleia, de uma sessão ou de qualquer evento que precise ter registro do que foi tratado. Na ata, nós não vamos discorrer dos mínimos detalhes da reunião. O que é aconselhável? Colocar a pauta dessa reunião e o que foi resolvido acerca do assunto tratado. Vamos ver uma situação que ilustra um modelo de ata. Aos 31 dias do mês de dezembro de 2005, reuniram-se no salão de festas do prédio Mar Azul, às 23h30, o síndico Olegário Souza e os condôminos Romualdo Vicente e Clotilde Araújo. Depois de 30 minutos de espera, a reunião foi cancelada devido à ausência do número mínimo de participantes. Eu, Olegário Souza, lavrei esta ata. Salão de festas do prédio Mar Azul, em 1º de janeiro de 2006. Como vocês puderam ver, nós tínhamos uma reunião de condomínio, só que ela não ocorreu porque os condôminos não apareceram. No entanto, o termo de abertura, a forma como ela foi, como tem que ser iniciada a ata e como ela tem que ser concluída, foi apresentada. Vamos passar por uma estrutura de uma ata completa. Primeiro termo que tem que constar quando nós temos uma ata é que ela tem que ser registrada num livro. E nesse livro nós precisamos ter o termo de abertura e o termo de encerramento ou de fechamento. Geralmente nós podemos comprar o livro próprio para registro de ata nas livrarias já com esses termos feitos. Isso não quer dizer que eu não vá ensinar para vocês, não vá mostrar como é que se faz um. Mas já existem modelos com esses dois termos. Numa ata nós não podemos ter números que não sejam por extenso. Por quê? Porque a ata é um documento com valor jurídico. Sendo assim, todos os números, abreviações, têm que estar de forma por extensa, completa. Nós também não podemos deixar entrada de parágrafo, nem espaço. Aí vocês vão dizer assim, mas vai ficar tudo muito apertado, vai ficar tudo muito confuso. Tem que ter uma boa letra, é claro, para ajudar na compreensão do que foi escrito. Mas nenhum espaço pode ser deixado porque alguém pode, posteriormente, acrescentar dados. Então, este é um cuidado muito sério no modelo de ata. Também não devemos nos aprofundar no detalhamento da reunião. Por exemplo, escrever: o presidente chegou, sentou, cumprimentou os presentes. Gente, isto não é um relatório, isto é uma ata. O que nós vamos fazer? Depois eu vou mostrar bem o detalhe do modelo. Mas nós vamos dizer assim, bom, reuniram-se fulano, 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 depois lá da introdução, da localização, e vou dizer assim, para tratar dos seguintes assuntos. Pontuou os assuntos. Com relação ao primeiro, decidiu-se que, coloca-se a decisão, o que A disse para B, o que B disse para C, não cabe numa ata. Então, é somente a pauta da reunião e o que se decidiu em relação àquela pauta. Todas as folhas do livro devem ser numeradas e rubricadas pelo secretário, por aquela pessoa de preferência que assina o termo de abertura e de fechamento. Vejam bem, às vezes a pessoa responsável pelo registro da ata não está presente. E o que nós vamos fazer? Bom, então não vamos fazer a reunião? Óbvio que vamos. Então não vamos registrar a reunião nem pensar. A reunião tem que ser registrada.
A saída é no final, quando tem lá o termo de encerramento da ata, que nós vamos ver, eu, fulano de tal, vírgula, eu, vamos botar um exemplo, eu, vírgula, Vanessa Loureiro Correia, vírgula, secretária ad hoc. Esse ad hoc, entre aspas, AD, espaço HOC. Que quer dizer o quê? Que eu sou a secretária daquela reunião. Naquele momento, eu, secretária ad hoc, lavrei esta ata, enfim. Então, a parte que encerra a ata. No mundo moderno, nós estamos assim, querendo passar tudo para o Word, tudo para o computador. No caso da ata, é aconselhável que ela seja escrita à mão pela pessoa, pelo secretário, pelo responsável, pelo registro das atas. Por quê? Porque depois, num computador, a folha pode ser arrancada e substituída e decisões que não foram tomadas vão ser, então, tidas como verdade. Então, sempre se registra a ata à mão. Também devemos evitar rasuras. Não se pode rasurar uma ata. Por quê? Bom, eu vou lá decidir uma coisa que eu não gostei. Eu passo um errorex, passo uma borracha e escrevo o que eu quero. É claro que em termos jurídicos ela perde completamente o valor. Ah, mas e se eu erro? Bom, se tu errares, existe termos como digo, melhor dizendo, retifico, tudo entre vírgulas, no meio da oração. E depois deste termo, então, coloca-se o termo adequado, a ideia correta. Vamos ao modelo de termo de abertura. Neste modelo, eu escrevo: contém este livro 200, em número e por extenso, páginas numeradas de 1, número e por extenso, a 200, também número e por extenso, vírgula, por mim rubricadas, vírgula, e se destina ao registro de atas das reuniões da. Se tem setor, coloca-se o setor, se não tem setor, se coloca o nome da empresa. Vírgula com sede, vírgula, nessa capital, vírgula, na rua, coloca o nome da rua e o número do endereço da empresa. Ponto. A minha rubrica é a seguinte, aí rubrica, nome da cidade, nome do responsável, assinatura e o nome em letra de forma pela esquerda. Gente, eu só quero ressaltar uma coisa. Vocês ouviram que eu falei rubrica, não é rúbrica, porque senão teria que ter acento, seria uma proparoxítona, só para lembrar a linha de português lá do ensino fundamental e médio. Depois que eu fiz o termo de abertura, que eu registrei todas as reuniões naquele livro, ou todas as reuniões, todas as atas que deram para ser registradas naquele livro, eu vou fazer o termo de fechamento, de encerramento daquele livro. Então, vamos agora para o modelo de termo de encerramento. Nós temos ali, contém este livro 200, boto número e entre parênteses por extenso, páginas numeradas de 1, número 1 e por extenso, a 200, vírgula, né, gente, não podem esquecer as vírgulas, que, vírgula, rubricadas pelo. Ali deve de aparecer o nome e o cargo da pessoa que vai registrar as atas e que vai rubricar todas as folhas deste livro. Vírgula, destinam-se ao registro das atas das reuniões da. Bom, nós vamos colocar aqui o nome do setor que vai registrar as atas neste livro. Quando é que isso acontece? Quando a empresa é muito grande, faz reuniões por setores. Então, eu coloco ali, ata das reuniões da ou do setor tal, da empresa tal. Se a empresa é pequena, eu não menciono o setor, só coloco o nome da empresa. Vírgula, conforme se lê no termo de abertura. Depois eu coloco embaixo o nome da cidade, onde está a empresa, né? E depois o nome do responsável pelo livro. Enfim, depois ele assina, ele não rubrica, ele assina e coloca o nome dele em letra de forma, porque é tudo preenchido à mão. Vamos ver agora como é que se faz uma ata completa. Vamos ao modelo de ata. Aos 8 dias do mês de fevereiro do ano de 2006,
reuniram-se na sala 11, às 15 horas, no setor de serviço de orientação educacional, no prédio da Escola Estadual Conhecimento, a coordenadora pedagógica Maria dos Santos e os professores de língua portuguesa do ensino fundamental. O que nós acabamos de ver foi a maneira, o início de uma ata. O que faz o início da ata? Ela ambienta a reunião, coloca o nome, a data, por extenso, depois o lugar, a hora e quem estava presente na reunião. Em seguida, nós passamos para o corpo, para o desenvolvimento da ata. Vamos ver como é que fica. Depois de cumprimentar os professores, a coordenadora apresentou os gráficos da escola que possuem o número de reprovados nas disciplinas. Apontou para o grande número de alunos não aprovados na disciplina de língua portuguesa e pediu explicações aos professores. Esses, representados pelo professor João da Silva, comentaram sobre o nível cultural e intelectual dos alunos, além do pouco incentivo que os discentes recebem em casa, para o fracasso na matéria. A professora Maria sugeriu uma reunião entre pais e professores, e alunos e professores para uma discussão sobre o tema. A sugestão foi aceita e os encontros serão posteriormente marcados. No corpo da ata foi colocado o quê? Foi colocado o motivo da reunião. Depois, a explicação que a professora Maria pediu para o número de reprovados em língua portuguesa. Era relevante, neste caso, colocar a explicação que o professor João deu, no momento que ele estava representando os professores, com relação ao nível intelectual, cultural, aos problemas que os alunos enfrentam em casa, para o número de reprovados que tem na escola. E o que foi colocado no final? A solução. Então, se sugeriu uma reunião e ela foi aceita. Isso é o corpo da ata. Nenhum detalhe aprofundado de Joana ficou triste, disse que o aluno A agrediu. Não. Isso, mais uma vez eu ressalto, que nós temos uma tendência muito grande de transformar a ata num relatório. Isto não é um relatório, é uma ata. Tem que ser sucinto e colocar somente o que é relevante. Em termos jurídicos, era relevante saber que a professora Maria mostrou os gráficos mostrando o grande número de reprovados, que esse grande número de reprovados era na disciplina de língua portuguesa e que ela pediu explicação aos professores. Também era relevante apontar os argumentos que um professor, representando os demais, apresentou e a solução que foi dada para o caso. Vamos agora para a forma como se encerra a ata. E, após a leitura da pauta para a próxima reunião, a coordenadora encerrou esta, da qual, para constar, eu, Joana dos Anjos, lavrei esta ata. Sala de Serviço de Orientação Educacional, em 7 de fevereiro de 2006. Por essa forma, como foi encerrada a ata, nós pressupomos que a Joana dos Anjos foi a pessoa que rubricou os termos de abertura e de encerramento. Se a Joana não pudesse estar presente nessa reunião, eu poderia ter pedido para uma outra pessoa a fazer a ata, só que teria que colocar aquela expressão que eu já expliquei para vocês, secretária doc. No final, eu até posso colocar a data da forma tradicional, como nós colocamos, com um número, mas no início ela tem que ser por extenso. Vamos falar agora de atestado. Qual é o conceito de atestado? Atestado é um documento que atesta um fato sobre alguém. No momento que eu atesto algo, eu dou aquele fato como verdadeiro. Vamos ver um modelo de atestado. Nós temos, então, o timbre da instituição. Tenho que colocar em letra maiúscula e bem destacado, atestado. E em seguida começa o termo com atesto, vírgula, para os devidos fins, vírgula, que a professora Joana dos Santos trabalha nessa instituição desde março de 2000. Coloco a data à direita e centralizado o nome e o cargo de quem atestou.
É muito importante que se ateste somente o que foi pedido. Por quê? Porque a pessoa precisa daquela informação para as mais diversas situações. Quanto mais situações, mais fatos tu atestas, mais comprometido tu vai ficar com aquele atestado. As pessoas dizem assim, não precisa da expressão para os devidos fins. Precisa sim, porque quem dá o atestado tem que estar ciente de que ele será usado para qualquer situação, com aquela informação que foi atestada por ti. Então, tu tens que estar ciente de que se fará um largo uso daquele atestado. Se existe uma situação específica para se atestar, então se coloca atesto para fins de concurso ou atesto para fins de matrícula, enfim, aí eu coloco para que finalidade, para que situação eu estou atestando. Vamos falar agora de carta comercial. O que é uma carta comercial? Vamos ao conceito de carta comercial. Carta comercial é um documento usado pela indústria e pelo comércio. Existe um modelo de carta comercial tradicional e um mais atualizado, mais moderno, mais rápido. Vamos agora ao modelo de carta comercial tradicional. Neste modelo nós temos o timbre da empresa e o endereço da empresa, completo. Depois eu tenho à direita a data completa e à esquerda eu coloco a quem se destina a carta. Então, boto o nome da empresa, o endereço, o nome da cidade e do estado. E depois eu começo, prezados senhores, com o vocativo, com o chamamento para a carta. 2 pontos e faço o meu texto. Vimos, através dessas, solicitar-lhes uma visita por parte da nossa empresa, com fins de apresentação de novos livros didáticos. Apresento o que eu quero de forma sucinta, porque ninguém numa empresa vai ficar lendo uma carta de 20 folhas, o que eu quero diretamente, e aí faço um fechamento. Sem mais para presente, subscrevemos-nos e aí coloco no lado direito, atenciosamente, o nome de quem escreve e o cargo. Esse modelo ele funciona sempre, ele é o conhecido, só que ele dá muito trabalho para quem elabora. O que foi feito então? Fizeram um modelo mais rápido. Então vamos ver agora um modelo de carta comercial moderno. Coloca-se o timbre da empresa e o endereço, não precisa na data botar a cidade, porque a cidade já está presente no endereço da empresa. Coloca-se só a empresa que se dirige, Escola Estadual Conhecimento, e o chamamento, né, o vocativo. Prezados senhores, o que eu quero e atenciosamente, nome de quem escreve e o cargo. Neste modelo, caiu o fechamento, sem mais, contamos com a sua colaboração, temos certeza do pronto atendimento. Nada. Isso tudo ficou mais simples e mais rápido, tanto para quem lê, mas principalmente para quem escreve. Vamos ver o conceito de circular. Circular é um documento que permite uma pessoa, um setor se dirigir a toda a empresa. Vamos ver um modelo de circular. Nós temos numa circular o timbre da instituição, coloco circular o número e o ano, a procedência, quem está falando, setor de recursos humanos. Qual é o assunto? O horário da saída. Aí faço uma abertura que é comum a todas as circulares. A chefe do setor de recursos humanos, no uso de suas atribuições, baixa a presente circular. 1. Então, agora ela vai contextualizar. Foi observado que alguns funcionários não estão cumprindo o horário de saída, uma vez que saem antes do horário estipulado pela empresa. Este é o problema. Agora ela dá a posição da empresa. 2. A empresa decidiu que aquele colaborador que não cumprir o seu horário na totalidade será demitido por justa causa. 3. Essa circular entra em vigor nesta data. A data, quem escreveu a circular e quem se responsabiliza por ela. Geralmente, o dono da empresa. É o melhor nesse caso que envolve assuntos referentes à própria instituição. Comunicação. Vamos ao conceito de comunicação.
É um documento que tem por objetivo tornar ciente alguém ou grupo de algo. Quando pública, deve-se preferir o edital, quando interna, o memorando. No entanto, quando publicada, deve ter o verbo na terceira pessoa. Divide-se em interna e externa. Vamos a um exemplo de uma comunicação externa. A Escola Estadual Conhecimento não vai começar as aulas, então ela vai informar para o grande público que não vai começar as aulas. A estrutura é, coloca-se no papel comunicação, com letras maiúsculas, o nome da empresa que está comunicando e em seguida, no corpo do trabalho, o que deseja ser comunicado. Então, comunica, a Escola Estadual Conhecimento comunica que não funcionará do dia 1º de março até o dia 15 de março para que as obras iniciadas sejam concluídas. A data e quem assina a comunicação. Vamos agora a um modelo da mesma situação, mas um modelo de comunicação interna. O timbre da escola, comunicado interno ali, eu tenho que botar o número da comunicação e o ano. De quem? Da direção. Para quem? Aí para professores e funcionários. Ela se difere aqui a comunicação interna da circular porque a circular ela não tem um direcionamento, ela é para toda a empresa. A comunicação ela se dirige a um grupo. E aí faz o corpo. Comunicamos através desta que a escola não funcionará do dia 1º de março até o dia 15 de março, para que as obras de melhoria iniciadas sejam concluídas. Sendo assim, é necessário que se preveja a recuperação dessas aulas junto aos alunos. Aí faz o fechamento, sendo que tínhamos para informar, subscrevemos-nos atenciosamente e assina a pessoa e o cargo que fez a comunicação. Circular 278 de 2005. Procedência, Setor de Recursos Humanos. Assunto, traje dos colaboradores. O chefe do setor de recursos humanos, no uso de suas atribuições, baixa a presente circular. Após a divulgação desta, todos os colaboradores devem vestir trajes de gala. Iraipuã, 4 de fevereiro de 2006. Declaração. O que é uma declaração? É um documento que declara algo de alguém. Órgãos públicos, porém, não podem usá-la. Nesse caso, a diferença da declaração para o atestado é justamente essa. Os órgãos públicos não podem declarar algo. Vamos a um modelo de declaração. Sempre em todos os documentos é importante o timbre da empresa. Então, o timbre da empresa, depois. Declaramos para os devidos fins que Joana dos Anjos é professora nessa instituição desde março de 2006. A data e quem assinou. Memorando. No memorando, nós buscamos um resultado. Alguém pode despachar sobre o assunto. Então, ele é um documento que visa a rapidez do assunto tratado. É geralmente escrito em meio ofício, meia folha, e alguém pode dar uma resposta na própria folha do memorando ou uma que esteja anexada. Vamos a um modelo de memorando. Colocamos o timbre da instituição, o número do memorando, não precisa colocar número do memorando, simplesmente número, barra o ano, na mesma linha a data, embaixo para quem se destina, funcionários, assunto, ali o assunto do memorando, regulamentação do horário de saída. Aí eu faço um pequeno, breve texto sobre o assunto. Solicito que seja comunicado aos funcionários que a não observância do horário de saída resultará em demissão por justa causa. Nome e cargo de quem assinou o memorando. O que acontece no memorando? Alguém pode querer dar uma resposta. Alguém pode dizer assim, não somos nós que estamos saindo antes, é o relógio da empresa que está atrasado, certo? Vamos ver o conceito de procuração. A procuração é um documento que a pessoa que faz a procuração, dá poderes a outra para fazer algo representando-a. É um documento que tem valor jurídico
e que, se não bem elaborado, pode ser muito perigoso. Vamos a um exemplo de procuração. Procuração. Coloca-se sempre o título do documento. Por meio deste instrumento, eu, Maria da Silva, brasileira, casada, residente domiciliada em Curitiba, na Rua dos Deuses, número 1, professora da Escola Estadual Conhecimento, nomeio e constituo minha bastante procuradora, a senhora Joana dos Anjos, brasileira solteira maior, residente domiciliada em Curitiba, Rua dos Anjos, número 2, com o fim especial de entregar os meus documentos de chamada na secretaria da escola, a data e a assinatura. Aqui é muito importante aquela parte final ali, com o fim especial de. Por quê? Porque se eu não colocar qual é a finalidade, no que ela vai fazer para mim, ela pode então ter poderes de agir no meu nome para toda e qualquer situação. Então, é um documento que exige bastante cuidado. A minha dica de hoje é o livro Português Instrumental, de acordo com as atuais normas da BNT, das professoras Dileta Silveira Martins e Lube Sclier Zilberknop, editora Sagra Lusato. A nossa aula, todos os modelos e conceitos foram baseados neste livro. É um livro completo que aborda o processo da comunicação, ter aspectos gramaticais relevantes para a produção textual, modelos de documentos oficiais. Vale a pena conferir numa livraria próxima.